Olá, cancerianos, sejam muito bem-vindos ao canal A Voz a Deus Oráculo, tudo bem? Espero que sim. Eu desejo, intenciono que vocês tenham em seus caminhos prosperidade, abundância, também sabedoria, paz de espírito. E com isso, né, o resto a gente faz, certo? Muita saúde também, claro, né? Então, este canal, A Voz a Deus Oráculo, é dedicado a leituras de oráculos, né? De tarô, outros oráculos como runas, né? E se você gosta desse tipo de assunto, considere então assinar esse canal, certo? Pra gente se ver mais. Eu tenho certeza que se você chegou aqui hoje é porque temos algo para fazer como troca, certo? Eu devo ter uma mensagem aqui para você através dessa leitura. Então, fica aí para leitura, tá? A leitura que eu estou fazendo hoje é para os próximos 7 dias e começa com a sua conexão espiritual, né? Qual é a conexão espiritual, qual a mensagem, qual o tema para os próximos 7 dias. Vamos lá, Câncer. Lembrando, né, leitura coletiva tem todo um processo. Deixe o seu discernimento, o seu coração te guiar no que é para você. Rator, falando sobre inteligência. Inteligência, tá? Vai ser necessário, né? Vai ser necessário nos próximos 7 dias colocar à prova a sua inteligência, a sua sagacidade, principalmente, tá? Pode ser através de provas, pode ser através de concursos públicos, pode ser através de uma entrevista de emprego onde seu currículo conta, pode ser através de uma solução de problema que realmente precisa que você raciocine, certo? A sua inteligência estará sendo posta à prova nos próximos 7 dias, exige muito disso, tá? Exige como utilizar o seu intelecto para os melhores resultados, para conseguir resolver coisas, conseguir coisas para você. Então, presta bem atenção. Também fala muito sobre discernir o certo do errado, né? Porque com a inteligência a gente consegue separar o joio do trigo, tá? Então, também, muitas vezes não é nem uma questão de intuição, de esperteza, sim, basicamente lógica, tá? Vamos prosseguir para entender um pouco mais como que isso segue aqui na sua leitura. Vamos lá, Câncer. Primeira linha. Vamos lá, primeira linha para Câncer. Primeira linha para Câncer. Começamos com o coração. Vamos lá, coração. A carta Peixes. E as nuvens. Interessante isso aqui, hein? Certo, olha, então, numa questão de dinheiro, principalmente, tome muito cuidado, tá? Para não ser deixado se levar, por exemplo, pela emoção, como, por exemplo, pelo orgulho ou por uma chantagem emocional, tá? Por algum tipo de manipulação dos outros em relação a isso, tá? Você pode ser tocado, por exemplo, através de algum tipo de mensagem, tá? Que você receba, a doar dinheiro, por exemplo. Muitas vezes você acha que o dinheiro vai para a instituição X, mas não vai não. É só uma pessoa sendo malandra e usando da sua boa vontade, da sua caridade, por exemplo, tá? Então, já começa aqui uma questão de inteligência, né? De verificar os fatos antes de deixar a sua emoção te atrapalhar. Também você pode ter problemas em relação a dinheiro, tá? E em relação a emoções, quando você deixa o seu orgulho te levar melhor e você sai como bobo numa situação de partilha, por exemplo, tá? Sei lá, vou colocar aqui uma situação, né? Tá aí um divórcio, né? E aí, por uma questão de orgulho, você abre mão de alguns direitos, por exemplo, tá? Ou você não deixa muito claro na hora de assinar um contrato, por exemplo, um contrato de pré-nupcial, né? Talvez você devesse
fazer um contrato pré-nupcial. E aí você, não vou fazer porque isso é muito feio, né? Nosso amor está acima de tudo. Gente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Amor é uma coisa e casamento é uma sociedade, tá? Casamento é para colocar as coisas legais, tá? Então, são coisas separadas, certo? Contrato pré-nupcial é a coisa mais natural do mundo, existe desde que o mundo é mundo, tá? Não é porque é coisa de gente interesseira ou de gente que desconfia, tá? É coisa de gente inteligente que sabe separar o amor, o sentimento, da parte legal, da parte civil, tá? Por quê? Porque mais tarde pode ter de tudo, pode ter filhos, pode ter outros interesses, né? A vida é assim, tá? Até numa questão, muitas vezes, de proteção da pessoa, certo? Então, tem contrato pré-nupcial, assina assim, não faz o drama de que, nossa, meu Deus, não, eu confio em você, não, nosso amor é maior. Vai por mim. Aqui tá falando assim, ó, contrato pré-nupcial, por exemplo, assine, faça questão, né? Pensem numa maneira para o futuro. Vocês não sabem como que as leis do país vão ser daqui a pouco, entendeu? Se protejam, tá bom? Que mais? União estável, todo esse tipo de coisa, assim, ó, papelada. Não, ó, aqui uma outra situação também. Você tem um namorado, né? Aí esse namorado pede para você comprar uma moto no teu nome porque o nome dele tá sujo, né? Acontece, não é uma questão de julgar a pessoa porque o nome dele tá sujo. Aconteceu um problema na vida dele e ele ainda não conseguiu regularizar, tá bom? Só que você está colocando o seu nome agora, né? Com as dívidas de outra pessoa. E se amanhã vocês brigam, né? E se amanhã acaba o relacionamento? Se a pessoa vai e muda de estado, vai morar a 10 mil quilômetros longe de você. E aí? Certo? É um outro exemplo aqui, tá? Não deixe o amor te cegar, não deixe os sentimentos te cegarem, não deixe o orgulho te cegar também. Por exemplo, você tem direito a uma herança, né? Aí você, não, porque eu não quero nada disso daí, deixa pra lá, deixa pra quem precisa. Isso é orgulho, e é um orgulho, aqui ó, inteligência, tá aqui ó, cada um com seu boizinho, você tem um boizinho, né? Fica com o teu boizinho, tá certo? Então assim, olha, muita questão de dinheiro que nos próximos 7 dias, cancerianos, que questões emocionais, tá? Questões de coração podem complicar, certo? Fiquem bastante atento aí, use a cabeça, use a lógica, tá? Para resolver qualquer coisa que tenha a ver com dinheiro. Dinheiro e emoções e família e amor são coisas totalmente separadas, tá bom, gente? Aí o conselho do tarô, do Lenormand para você, né? Baralho cigano para você. Segunda linha. Segunda linha. A nuvem de novo. A chave. A chave e o que mais, gente? Conta aí. Tá, não, é muita coisa, calma. Muita coisa, muita carta. Vamos lá, gente. Aí, a âncora. E o buquê. Aqui fala sobre uma situação muito enrolada, né? Que tá muito claro que é uma situação que não tá tendo solução, muito pelo contrário, tá cada vez mais bloqueada, tá? Esclarece para mim, por favor, isso daqui, o que é a nuvem? O que se trata a nuvem? O que se trata a nuvem? A nuvem é a nuvem, muito bem, obrigada. Do que se trata a nuvem? A nuvem, o que é a nuvem nesse contexto? Certo. A situação se torna cada vez mais complicada, tá cada vez mais
difícil das coisas acontecerem, cada vez mais bloqueada, tá? Aqui me diz assim que é um assunto já um pouco velho, que vem se arrastando por meses e está cada vez mais difícil das coisas melhorarem, tá? Muito provavelmente tem a ver com relacionamentos em algum tipo de ambiente, por exemplo, no ambiente de trabalho ou no ambiente social, tá? O que é a âncora? A âncora. É a âncora. Aqui basicamente, tá, o que fala assim é o seguinte, olha, há algum tempo atrás, tá, foi tomado algum tipo de decisão que essa decisão ela foi feita para tentar resolver um problema. Só que não resolveu o problema, criou um problema em cima de outro problema, tá? E houve uma insistência em manter aquilo porque se achou-se que com o tempo, então vamos dar mais tempo ao tempo para ver se resolve, para ver se melhora. Pode se aplicar a muitas situações, tá, gente? Tem muito aqui de uma insistência no erro muito grande, tá? Uma insistência, e está cada vez mais complicado, cada vez mais difícil de sair da confusão, tá? Cada vez mais frustrante. Isso pode acabar com ânimos muito exaltados aqui, pode acabar inclusive com, se for uma questão de negócios, por exemplo, assim, com prejuízos, tá? Com frustrações. É como se as pessoas não tivessem sabido a hora de retroceder, a hora de parar, por exemplo, entendeu? Insistiram muito no erro e cada vez fica pior. E foi colocado como uma situação, pode ter sido uma nova pessoa, por exemplo, se foi numa questão de emprego, né? Entrou um novo funcionário, só que esse funcionário não resolveu o problema, na verdade, causou mais problemas, e aí as coisas foram indo, e aí tem dois problemas agora em vez de um. Foi lá, digamos, na sua... vamos colocar aí na sua congregação religiosa, né, que você frequenta, independente de qual seja, e você é uma pessoa frequentadora de algum lugar religioso lá, foi colocado um novo dirigente, né, ele subiu a esse cargo ali para resolver algumas situações, só que o jeito que ele está abordando não está legal. Por exemplo, né, numa escola trocou o diretor não está conseguindo resolver os problemas, na verdade o jeito que ele atua está piorando, só que as coisas estão se acumulando e existe uma insistência naquele caminho que está dando errado, tá? E as pessoas não estão conseguindo saber a hora de trocar, a hora de parar, a hora de dar o chega nisso, tá? E o que acontece então com o buquê? O que é o buquê? O buquê aqui nessa posição de bloqueio que ela caiu, né? Traz os ratos dizendo que as coisas estão sendo corroídas, pode ter prejuízo, sim, que pode ter cada vez mais desinteligência, se for uma questão entre pessoas, né? Cada vez mais aí. Seria necessário, assim, ter uma conversa franca, na verdade, né, entre as pessoas, mas não existe tanto essa situação. Os pássaros, por favor. Os pássaros. Como se fosse muito difícil, né, que a essa altura alguém ouvisse alguém, tá? A situação, assim, é mais uma questão agora de tentar esperar a roda da fortuna, digamos assim, girar, né, que algo de fora chegue a acontecer, sabe, uma energia que venha a acontecer, porque as pessoas continuam não querendo mexer nesse vespeiro, e não tem coragem de mudar, entendeu? Tem uma situação assim, isso se aplica a muitas coisas, pode ser desde a sua vida familiar, né,
uma situação aí que foi feita para resolver, até uma questão de uma reforma que foi feita dentro de uma casa, por exemplo. Não tem muita essa energia, tá? Tem mais uma energia entre pessoas, tá? Entre situações de pessoas, mas se aplica a muitas coisas, tá, Câncer? Então, é sobre isso. E o que tem de bom aí? Conta pra gente, então, né? O que tem de novidade boa? O que tem de novidade boa pra gente? Câncer, conta aqui, terceira linha. Gente, mais pro final a gente vai ter uma confirmação, então pensa na sua pergunta, que você precisa de uma confirmação de sim ou não, tá? Bem no final da leitura a gente vai fazer essa pergunta para você ter essa confirmação. Temos aqui a casa. O que vem de bom, então, a casa. Cavaleiro. Eita, calma, não é tudo muita carta. O que mais? Cavaleiro. Não sei, eu vou puxar. A árvore. E a encruzilhada. Olha só, aqui também fala assim, olha, que tem uma situação que não vai perdurar tanto assim. Eu creio que pode ser até uma continuação do que a gente estava falando antes, que por mais que, né, do assunto da segunda linha, né, que por mais que exista mesmo, né, essa situação do problema que já está se arrastando há muito tempo, está cada vez pior, tá? Aqui fala muito que chega um ponto que não tem muito mais o que fazer. E é muito possível que uma pessoa, ela tome uma decisão de sair, de partir, tá? Dessa situação. Fala pra mim do cavaleiro, então. Quem é o cavaleiro? O urso e o cavaleiro de novo, muito bem. Então pode ser uma pessoa que tem que pode ser um líder, um chefe, tá? Fala mais o cavaleiro, quem fala sobre ele? Tomando uma decisão aqui. Ele vai ter que tomar uma decisão uma hora ou outra, né? E a árvore, então. A árvore é a solução para essa situação, né? Que é insustentável, tá? Tá vendo que não tem muito o que fazer. É encruzilhada, o que é? A mudança, claro, né? Mas como? O que vai vir de mudança? Vai ver. Não vai ser tão simples essa mudança, certo? Entendi. Vai ser uma mudança difícil, tá, gente? Não vai ser nada simples, não. É pra você? Não é uma coisa assim que está afetando diretamente você, a ponto assim, por exemplo, olha, lá no meu emprego eu vou ser demitido? Não vai ser demitido, mas você está no meio dessa situação, está acompanhando e isso está afetando a sua vida, mas não de maneira a ponto que você será uma pessoa prejudicada diretamente, sendo, por exemplo, demitido, tá? Pode ser aqui uma situação onde você esteja vendo, por exemplo, o seu chefe ter que tomar uma decisão que ele não quer, entendeu? Que é ter que voltar atrás em algo, por exemplo, tá? E aí vai gerar bastante retrabalho, né? Porque algo ou um caminho que ele decidiu seguir não foi um bom caminho, é um exemplo, tá? Você, por exemplo, é casada ou casar, né? Tem ali seu marido, vamos colocar essa situação assim, é um homem de negócios e ele decidiu, há um tempo atrás, tomar uma determinada decisão de negócios que ele achou que queria resolver um problema, né? Ele estava tendo pouca lucratividade e daí ele decide por um determinado problema, mas não ajudou, muito pelo contrário, a pessoa em quem ele confiou ou o método em quem ele confiou não ajudou, só que agora ele tem um gasto maior, então ele levou por muito tempo aquilo e começou a ter prejuízo e ainda assim ele deu mais tempo para ver se melhorava, não melhorou, ele terá que tomar agora uma decisão que será muito difícil. Você está acompanhando toda essa angústia dele, faz parte da sua angústia também, porque afinal ele é o seu marido, porque afinal ele é o seu
o dinheiro que provém desses negócios também afetam o seu bem-estar, né? A sua casa, a sua residência, seus filhos, tá? E você está acompanhando toda essa situação, é problemático, tá? Então, aqui diz, olha, tem que tomar a decisão, por mais dolorosa que seja, e começar a agir, tá? E a partir desse momento vai ser simples? Não vai ser simples, mas é o único caminho para continuar sem fazer nada vai ser pior, tá? Esperar com que as coisas resolvam-se por si só vai ser pior, tá? Então, foi assim que o universo quis explicar melhor aqui aquela situação da linha 2, certo? Quarta linha, vamos lá. Quarta linha para câncer. O que vem para câncer, então? Conta de alguma coisa bacana pra gente. Deixa eu virar mais uma aqui. Essa carta aqui, ela escorrega muito e ela é grande, então ela é bem difícil de pular. Vamos lá. Se não pular, eu vou puxar o cavaleiro, o livro. Então, vejam, gente, como que essas leituras que saíram, cada linha tem a ver com uma questão de inteligência e de lógica, né? Quando a gente age sem lógica, como que a gente se prejudica, né? Então, a chave e... Opa! O lírio. Que fala pra mim, tá? Que pode vir alguém que traga, né, algum tipo de contrato de conhecimento, que será a solução para os problemas, que vai trazer bastante uma boa solução, tá? Algum tipo de alívio para vocês que estavam esperando algum tipo de resposta também, tá? Para algumas pessoas também é interessante ver que pode ser que durante esses próximos 7 dias vocês encontrem uma pessoa, pode ser de qualquer idade, pode ser ter qualquer aparência, tá? Que vai falar algo para você que vai dar aquele clique, porque vai ser mais ou menos como a resposta que você precisava, como se você tivesse pedido aos céus, né? Algum tipo de resposta. E aí vem uma pessoa qualquer e fala o que você precisa ouvir, tá? Então, tem bastante desse tipo de energia aqui para mim também. Para aqueles que estão procurando, por exemplo, uma situação de lei, né? Eu preciso saber se a lei me ampara em determinado assunto, tá? Você vai consultar, por exemplo, um advogado e esse advogado trará para você essa resposta. Olha, existe uma lei sim que ampara você, tá? E a lei é tal, o que você vai querer fazer? Por exemplo, tá? Então, existe alguém trazendo uma solução embasada em leis, por exemplo, tá? Ou em conhecimentos. Também existe alguém trazendo a resposta que você precisa para algo, certo? Esclarece para mim um pouco sobre o cavaleiro, para a gente saber mais quem é essa pessoa. Quem é o cavaleiro? Também tem o seguinte, para algumas pessoas também existem questões de negócios, né? Para algumas pessoas aqui pode existir algum método, algum sistema, algum tipo de solução contábil para você. Pode haver revelações, por exemplo, sobre os números de uma empresa, né? Que podem até te pegar de surpresa, inclusive, tá? Tem um pouco sobre isso, assim, tipo, olha, eu tenho uma oferta de negócio também, que pode ser muito boa, tá? Fala pra mim sobre o lírio, então.
Já no campo do amor, tá? Para algumas pessoas aqui tem uma situação assim que é um pouco complicada, que quando acontece o seguinte, olha, não será possível, por exemplo, que vocês se casem dentro da religião X, porque dentro dos dogmas da religião X é necessário que o noivo seja assim, que a noiva seja assado, papapá. Vocês têm que ser batizados, vocês têm que fazer o curso não sei o que, tá? Então tem algum tipo de decepção envolvendo, por exemplo, uma situação de religião, de regras também, tá? Pode ser algum tipo de impedimento, é muito nessa linha, tá? De algo que não, que te surpreende, mas não é legal, tá? Ainda falando sobre comércio, também tem aquilo, né? Como eu falei, pode ter uma revelação sobre a contabilidade. E aí essa revelação não é muito boa, não, tá? Certo? Alguém pode levantar surgir, descobrir algum número que não era bem o que você estava pensando, tá? Última linha. Já imagino que com essas cartas aqui, a maioria dos cancerianos já deixou de assistir, mas é isso, o homem, o cavaleiro, a raposa. Tenho certeza de que se tá caindo tudo isso daqui é porque é importante, tá? Então caíram, vou aceitar também, vamos entender. Tá? A questão de trabalho aqui nitidamente, tá? De negócios. Gente, olha, é o seguinte, já tava dando pinta disso daqui já lá no começo, tá? Tem alguém, provavelmente uma pessoa nova que chegou, que está para chegar nessa empresa, tá? Que não vai dar certo essa pessoa. Essa pessoa, ela não vem para agregar, muito pelo contrário, tá? Essa que é a grande energia aqui, é que se ela ficar, porque pode ser que ela não goste, não fique, né? Que ela sinta que o lugar é muito pequeno para ela, por exemplo, ela vai embora. Mas se ela ficar, ela não vai agregar, muito pelo contrário, é uma pessoa com quem vocês não vão poder contar. Ela não é uma pessoa fácil e ela é uma pessoa, na realidade, assim, de uma moral um pouco complicada. Não tem como eu falar assim, olha, mas caiu aqui a raposa e a cobra, a montanha, né? É uma pessoa complicadíssima, certo? Então, são os alertas que o universo queria entregar para vocês, cancerianos. Sei que, novamente, como a gente estava falando ali, né? A maioria das pessoas, quando as cartas não estão saindo coisas maravilhosas, as pessoas já param de assistir porque elas querem ouvir só o que é bom. Mas a mensagem, muitas vezes, é para apontar para vocês, para impedir que as coisas vão por um caminho que não é legal. Agora vamos lá, gente, então, para suas confirmações, certo? Espero que tenha sido útil a leitura, mesmo que não tenha sido assim, cheia de benesses, né? Mas é isso aí, né? Faz parte, os alertas fazem parte. Confirmações, pensa na sua pergunta. Vamos lá, confirmação para Câncer. Confirmações. Então, tá aqui um caminho estreito, diz aqui para mim, e diz: caminhe com muito cuidado. Ou seja, tá? O que quer que você tenha perguntado, tá? Se é uma resposta de sim ou não, tá? A tendência é dizer que não agora, não imediatamente. Tem algo sobre essa situação que ainda é muito perigoso, que ainda é muito instável, tá? Ou que precisa de tempo para se desenvolver, certo? Mas o mais provável aqui é que a resposta seja não. Por exemplo, essa pessoa X gosta de mim. Aqui diz, né, que é um caminho estreito, né? Então essa pessoa ande com cuidado, preste atenção onde você anda, né? Essa pessoa, ela tem neste momento aqui, ela não está tão afim de você, muito pelo contrário, pode ser que essa pessoa até demonstre algo por você, mas não é bem o que você está pensando,
certo? Se for uma questão de devo ir para tal oportunidade, devo ir mudar de cidade, devo aceitar o emprego X, aqui fala, né, novamente, olha, para onde esse caminho, para onde você está indo, não é um caminho nada fácil, não é um caminho adequado, certo? Está dizendo que é um não total? Não, mas está dizendo que existem caminhos melhores, digamos assim, certo? Essa foi a sua resposta, Câncer. Espero que tenha sido útil. Se gostou, deixa um like, tá? Pra gente se ver de novo. Até mais.